Nesse momento, eu gostaria de lhe convidar a fechar os seus olhos aí onde você está e elevemos a nossa mente a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos mantém com vida, aquele que faz o nosso coração pulsar mais forte. A Ti toda a honra, Senhor, a Ti toda a glória. Nesse momento, Senhor, estamos precisando de restauração, Pai. A nossa família precisa de restauração. A nossa saúde, o nosso país, Senhor. E cada um de nós estamos nesse momento clamando a Ti, que é o Senhor dos senhores, pedindo ao Senhor, ó Pai, que possa estar no leito da enfermidade, em cada hospital nesse momento, nas UTIs, Senhor, naqueles que estão lutando, ó Pai, contra esse vírus mortal, as famílias enlutadas, os corações angustiados, Senhor. Que a Tua presença seja constante na nossa vida e o Senhor, que é o Deus da cura, possa trazer a restauração para o nosso viver. Nesse momento, pedimos a atuação do Espírito Santo em cada pessoa que nesse momento se entrega a ouvir a Tua palavra, para que nós possamos receber nesse momento o pão da vida e possamos terminar essa noite e essa programação alimentados, pois é pelo poderoso nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Meus amados, uma boa noite. Eu espero que vocês tenham passado um dia feliz na presença do Senhor. Tenham ontem dormido bem, na esperança que Jesus vai voltar e vai trazer um mundo melhor para cada um de nós. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Lembra que a gente começou estudando sobre a Grande Guerra? A gente estudou que aconteceu uma guerra no céu. E essa guerra ela se estendeu para o nosso planeta. E esse planeta ele já está em guerra há muitos anos. Na verdade, há milênios que nós estamos aqui. E Deus ainda tem suportado tudo isso unicamente por misericórdia. Mas nós vimos que Jesus ele desceu a esse mundo em forma humana para vir batalhar. E nós descobrimos que Jesus ganhou a batalha. Ele ganhou a primeira batalha lá no céu, ele ganhou a segunda batalha na cruz, ele voltará para finalmente tomar posse do seu reino e entregar o reino conquistado legalmente na cruz, através do derramamento do seu sangue. Ele vai entregar esse reino ao Pai. E amados, hoje nós vamos, então, estudar o fim da guerra. Hoje nós vamos saber qual vai ser o fim de Satanás, qual vai ser o fim da morte e qual vai ser o fim do pecado. Por quê? Porque lembrando o nosso estudo, quem não fez esse estudo pode voltar aí nas nossas lições e lá para o estudo, eu acredito que é o número 4. E vocês vão ver que Jesus, ele já derrubou esses 3 inimigos da humanidade. O pecado, o diabo e a morte. Só que eles ainda não foram destruídos. Nós vamos saber hoje o desenrolar e o final dessa grande guerra. E amanhã, vocês não podem perder, lembra aquela frasezinha? Só vai existir paz quando acabar a guerra? Pois é o estudo de amanhã. Amanhã nós vamos estudar quando finalmente a paz vai chegar. Quando finalmente a harmonia do universo vai reinar. Mas antes que a paz ela venha, a guerra precisa acabar. E é isso que nós vamos estudar hoje, o fim da guerra. Vamos, para iniciar, ler o Evangelho de João, capítulo 5. Quem tiver com a Bíblia pode correr e abrir aí no capítulo 5. Se você não tiver prática em abrir, você pode pegar um papelzinho com lápis, você anota e você vai acompanhar aí na tela a leitura.
João capítulo 5, verso 28 e o verso 29. Vamos ler? Leiamos juntos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Disse que uma criança, ela havia falecido, uma criança com menos de 10 anos, e o corpinho dela estava ali estendido na sala, enquanto as pessoas vinham dar o seu último adeus. E lá estava o pai e estava a mãe chorando diante daquela criança. Só que havia uma diferença. O pai, ele era um homem ateu. Ele não acreditava em Deus. Ele acreditava que a nossa existência aqui nesse mundo, quando a gente morre, acaba. E ele chorava diante da sua filha e dizia assim: adeus, minha filha, até nunca mais. Já do outro lado estava a mãe. A mãe, uma mulher que não só acreditava em Deus, como ela conhecia a Bíblia. E ela chorava diante do corpinho da sua filha, mas ela dizia o contrário: filha, durma bem, boa noite para você, em breve a gente se encontra. Amados, crer em Deus, confiar no horóscopo infalível, que é a Bíblia, entender sobre a grande guerra, compreender que Jesus venceu a guerra, entender que Jesus voltará e colocará um ponto final em todo o sofrimento, isso faz uma grande diferença na nossa vida. Aquele que crê e aquele que não crê enfrenta os mesmos problemas. Não significa porque você crê que você não vai sofrer na vida, não. Mas existe a maneira diferente da gente encarar os problemas. Então veja bem, Jesus ele diz uma coisa aqui maravilhosa. O que é que Jesus diz? Não vos admireis disto. Disto o quê? Do que ele vai falar. Ele diz todos. Veja aí, todos que desceram ao túmulo um dia, ou seja, todos que já morreram, não importa se já faz 6.000 anos que essa pessoa morreu, 1.000 anos, 100 anos, um dia, um mês, o que é que ele diz? Todos os mortos ouvirão a minha voz, e todos sairão do sepulcro. Então veja que a Bíblia diz que a morte não é o fim de tudo, haverá ressurreição. Só que aqui vem dizendo que haverá duas ressurreições diferentes. A primeira ressurreição, quem é que ressuscita? Ressuscita os salvos. Eles vão ressuscitar para receber o quê? O prêmio da vida. Vão ressuscitar para a vida eterna, que amanhã nós vamos estudar direitinho como vai ser a vida eterna, e vocês vão se maravilhar. E essa vida eterna, já está dizendo, é eterna. Ela nunca mais vai se acabar. E nunca mais ninguém vai morrer. Então, esses são os salvos que ressuscitam na primeira ressurreição. Quando é que vai ocorrer a primeira ressurreição? Nós estudamos ontem. Se você esqueceu, você volta o programa de ontem e você vai assistir de novo. E você vai ver que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 14 até o verso 18, Jesus diz que todos os mortos em Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Olha bem, vocês estão lembrados do estudo de ontem? O arcanjo tocará a sua trombeta, ou seja, Cristo dará a ordem. Haverá um grande terremoto quando Jesus voltar e os túmulos vão se abrir. E quem é que vai ressurgir? Todos os salvos, de todas as eras, vão ressurgir, meus queridos. Se morreu com o corpo doente, vai ressurgir com o corpo sadio. Se morreu idoso, vai ressuscitar jovem. Amanhã nós vamos ver essa ressurreição, como ela vai ser linda. E aí
todos os salvos ressuscitarão primeiro. Agora Jesus vem falando aqui no texto de João que haverá uma segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição, infelizmente, quem é que vai ressuscitar? Os perdidos. Os perdidos, aqueles que não terão direito à vida eterna. Infelizmente, deixaram passar a oportunidade. Ou demoraram muito a tomar sua decisão, ou acharam que podiam viver a vida como queriam e no final ainda serem salvos. Amados, existe uma doutrina que está surgindo por aí, que eu não sei que doutrina é essa. Porque essa doutrina ela não existe na Bíblia. Que doutrina é essa que diz que a pessoa pode viver a vida como quiser, pode desfrutar do pecado, fazer do seu corpo o que quer, desrespeitar a Deus, mas quando morre vai para o céu. Quem já pensou uma coisa dessa? Não é? Tem gente que diz assim, fulano morreu, está fazendo festa no céu. Fulano morreu, está sambando no céu. Cicrano morreu, está fazendo carnaval no céu. Isso não existe na Bíblia. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Ele é muito santo para suportar a nossa vida de pecado. O tempo que nós temos aqui é o tempo que nós temos para fazer nossas decisões. Nós só estamos vivendo aqui na terra para escolher onde nós passaremos a eternidade. E veja que aqui haverá um segundo grupo que vai ressuscitar. Quem são esses? Os que ressuscitarão para a ressurreição do juízo. Em outras versões bíblicas diz assim, que ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Então são duas ressurreições diferentes. A primeira ressuscita quando Jesus voltar. Quantos querem ressuscitar quando Jesus voltar? Eu quero. Queira também, levanta aí sua mão onde você está. Sabe por quê? Porque se você ressuscitar quando Jesus voltar, se você estiver morto, porque também você pode estar vivo, né? Eu também posso estar viva, porque está muito perto de Jesus voltar. E quem estiver vivo nem vai morrer. Vai passar dessa vida para a vida eterna. Então, queira ressuscitar na primeira ressurreição, que é quando Jesus voltar. Porque a segunda ressurreição, amados, ninguém queira. Porque a segunda ressurreição são os perdidos. Vamos ver então quantos anos depois que Jesus voltar, ocorrerá a segunda ressurreição. Nós vamos agora para o livro do Apocalipse, capítulo 20. E nós não vamos mais sair de Apocalipse 20, tá? Se você está com sua Bíblia aberta aí, você vai ficar com ela aberta até o final do estudo de hoje. Só Apocalipse 20. A pergunta é a seguinte: quando irão ressuscitar o restante dos mortos? Ou seja, quando será a segunda ressurreição? Quem está sem Bíblia vai acompanhar aí na tela. Já está na tela, Léo? Podemos ler? Ótimo. Vamos ler aí o verso 5. O que é que nos diz aí? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha que coisa incrível. Eu tenho certeza que talvez muitos de vocês não sabiam disso. Eu acho que vocês pensavam assim, quando Jesus voltar vai ressuscitar todo mundo ao mesmo tempo. Não, não. O livro Tessalonicenses ontem que a gente leu, e você pode confirmar também em 1 Coríntios capítulo 15, fala que tudo tem sua ordem. Primeiro ressuscita os salvos, quando Jesus voltar. E agora vai passar um período de 1000 anos. E você pode perguntar, esses 1000 anos são contando 24 horas? Exatamente. São 1000 anos literais, que vai passar entre o período da primeira ressurreição para a segunda ressurreição. A primeira ressurreição ressuscita os salvos e a segunda ressurreição ressuscita os perdidos. Só que vai ter um intervalo de 1000 anos. Vamos entender por quê? Por que existe esse intervalo de 1000 anos? Vamos ver o verso 4. O verso 4 vai nos explicar. Leiam comigo. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos,
e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que pensam que a gente que eu digo, porque eu acredito que eu e você vamos estar lá no céu, se Deus quiser, eu e você vamos ressuscitar na primeira ressurreição, ou então sermos arrebatados vivos, não é? Nós vamos passar apenas 1000 anos reinando com Cristo lá no céu. Certo? A gente ainda vai ver hoje aqui na Bíblia que a gente vai voltar para essa terra depois de 1000 anos. O que é que os salvos vão estar fazendo lá no céu durante 1000 anos? Aqui vem dizendo. Você veja que no início do verso 4, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele tem uma visão de pessoas sentadas onde? Em tronos. Que foi dada a autoridade de quê? De julgar. Porque existe esse espaço de 1000 anos entre o segundo advento de Jesus e a ressurreição dos ímpios? Porque vai ter um grande julgamento lá no céu. Vocês já ouviram falar no juízo final? Já ouviram, né, falar? Eu desde que sou criança escuto falar no juízo final. Pois é, a Bíblia diz que o juízo final, ele tem 3 fases. A primeira fase, ela já está ocorrendo agora, antes da volta de Jesus. Quem é que está julgando? Cristo está lá no céu nos julgando. Mas não tenham medo, sabe por quê? Porque ele também é o nosso advogado lá no céu. Ele está tentando salvar o maior número de pessoas possíveis. Você sabia que você só vai se perder se você quiser? Pois é, você só vai se perder se você quiser. Por quê? Porque Jesus agora está lá no céu intercedendo por nós. Está tendo um julgamento agora chamado juízo investigativo. Por que o nome é juízo investigativo? Porque ele está investigando a nossa vida. Mas ele está tentando salvar o maior número de pessoas possíveis. Então, se eu estou aberta a essa salvação, ele é poderoso para me salvar. Não importa onde você está, não importa a condição que você está vivendo, talvez você esteja dizendo assim, mas Sheila, você nem conhece a minha vida. Eu já fui tão longe. Sim, mas não existe pecado maior do que a cruz. Cristo veio exatamente morrer para pagar os nossos pecados. Ele pode lhe salvar, se você quiser. Ele tem esse poder. Basta você dar essa abertura para que ele entre na sua vida e transforme o seu viver. Então, olhe bem, quando esse juízo acabar, certo? Jesus volta em glória. A gente não sabe quando vai acabar. Só sabemos que quando acabar, ele volta. E quando ele voltar, não vai ter essa dele sentar-se num trono, peraí, vem aqui fulano, cicrano, eu vou julgar. Não, todo mundo já vai estar julgado. Os salvos que tiverem mortos, os túmulos vão se abrir e eles vão ressuscitar. Os perdidos não vão ressuscitar. Os que tiverem vivos, salvos, vão ser arrebatados vivos. Os que tiverem perdidos, vivos, como nós lemos ontem, vão pedir aos montes e aos rochedos, caia sobre nós. Vão morrer com o resplendor da volta de Cristo. Então veja que quando Jesus voltar, já está todo mundo julgado. Quem é salvo vai com ele, quem é perdido fica. Certo? Então essa é a primeira fase do juízo. A segunda fase do juízo, qual é? A segunda fase do juízo é essa, que a gente acabou de ler agora no verso 4. Onde vai se sentar lá no trono, aqueles que foram dada a autoridade de julgar, e vai haver um juízo. O nome desse juízo, sabe qual é? Comprovativo. Por que comprovativo? Porque esse juízo que vai haver durante 1000 anos lá no céu, em que os salvos vão julgar quem? Os que não se salvaram. Julgar quem? O diabo e seus anjos. Mas não é um juízo que vai salvar alguém, não. Ele não tem mais esse poder de salvar. Acabou. Jesus voltando,
acabou toda a oportunidade de salvação. Amados, não adianta a vela por quem morreu, não adianta você rezar por quem morreu, você orar por quem morreu, você fazer um culto por quem morreu. Sabe por quê? Porque acabou. A oportunidade de salvação enquanto a vida. Morreu, segue-se o juízo. E os salvos, eles vão comprovar nome por nome daqueles que se perderam. Você quer que eu diga por quê? Porque lá no céu a gente vai ter duas surpresas. Uma boa e outra ruim. Qual é a surpresa boa? A gente vai encontrar no céu pessoas que a gente nunca imaginou que seriam salvas. E que foram salvas. E que vão ser salvas. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, muitas vezes julgamos as pessoas pelaquilo que a gente vê. E o nosso julgamento é falho. Mas Deus, ele julga o coração. Então, tem muita gente que pode ser que aparentemente seja uma pessoa que a gente acha que não merecia o céu, mas Deus conhece o coração. E muitas pessoas também se reconciliam com Deus até no momento da morte. Né? Tem pessoas que passam a vida inteira fugindo de Deus e quando vão morrer tem essa reconciliação com Deus. E se der tempo, Deus aceita. Então é uma surpresa, né? Vai ser uma surpresa muito boa, né? Talvez aquela pessoa que você achava que nunca ia se salvar, você encontrar lá no céu, olha que maravilha. Mas tem também a surpresa desagradável. Qual é a surpresa desagradável? Você tem certeza que aquela pessoa vai se salvar e quando você procurar ela lá no céu, cadê a pessoa? Não se salvou. Ah, mas aquela pessoa pregava o evangelho. Ah, mas aquela pessoa era um cantor gospel. Mas aquela pessoa vivia numa igreja. Mas aquela pessoa parecia ser uma pessoa muito boa. Mas às vezes guarda coisas no coração que só Deus conhece. Tem gente que é rancorosa, que não perdoa. Sabia? Se você é uma pessoa assim que não consegue perdoar os outros, comece a orar a Deus para que você consiga perdoar o seu próximo. Porque Deus nos perdoa coisas muito, muito piores, Deus perdoa na gente. Tem outras pessoas que têm vida dupla, que têm uma aparência de religião, mas vivem uma vida de pecado secreto, e que ninguém sabe, e que muitas vezes a gente nunca vai saber, só vai saber quando chegar no céu. Então, para que é que serve esse juízo de comprovação? A gente vai ver nome por nome de cada pessoa que se perdeu. E a gente no final vai dizer assim, realmente, Pai, o Senhor é justo em teu julgamento. Realmente essa pessoa não tinha condições de estar aqui. Então, para isso se virá o juízo. Agora, vamos ver onde é que está Satanás durante esses 1000 anos, que é o tema de hoje. Lembra do tema de hoje? A prisão de Satanás, 10 séculos de silêncio. 10 séculos é exatamente 1000 anos. Certo? Então, vamos ver agora onde é que está Satanás nessa história toda. A gente vai voltar para o verso 1 e a gente vai ler do verso 1 ao 3. A gente está lendo salteando só por uma questão de didática. Mas você depois pode, antes de dormir, ler o capítulo inteiro, tá? Na sequência. Leiamos aqui então, verso 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disto, é necessário, presta atenção agora, que ele seja solto por pouco tempo. Prestar atenção aí? Ele vai ser solto depois dos 1000 anos. Mas por quanto tempo? Pouco. Certo? Então, onde é que Satanás vai estar durante os 1000 anos? Ele vai estar preso. Preso aonde? No abismo. Onde é esse abismo? O próprio planeta Terra. Certo? Vai vir um anjo e vai prender Satanás e seus anjos nesse planeta Terra. Por quê? A gente acredita que é o planeta Terra o abismo. Porque, olhe bem, o planeta Terra vai estar todo destruído. Vocês estão lembrando de ontem? Por isso que é importante você assistir também o estudo de ontem.
certo? Lembre que quando Jesus voltar, vai haver um grande terremoto, as ilhas vão afundar, as montanhas vão tremer, o céu vai se enrolar como um pergaminho. Amados, não vai ficar nada que o ser humano construiu. Essas grandes mansões, esse grande luxo que as pessoas correm atrás com ganância, com dinheiro, vai ficar nada. O planeta vai ficar todo destruído. Os ímpios não vão ressuscitar, porque eles só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Os perdidos que estiverem vivos para a volta de Jesus, se não morrer com o resplendor da volta de Cristo, vai morrer no terremoto. E a 7ª praga diz que ainda cairá uma chuva de pedras de 40 quilos, que é um talento, 40, 45 quilos. Então, essa 7ª praga, ela ocorre junto com a volta de Jesus. Então, não tem como sobreviver ninguém. Então, só vai sobreviver quem? Os que foram arrebatados vivos, que Jesus arrebata vivos, salvos, né, que estiverem vivos, e aqueles que vão sair da prisão da morte, vão ser ressuscitados. Então, só esses vão escapar. Então, a terra vai estar toda destruída, vai estar como um abismo. Satanás preso aqui, com seus anjos, a 3ª parte dos anjos que caíram do céu, e preso por uma cadeia de circunstâncias. Por quê? Os salvos vão estar no céu. Os perdidos vão estar mortos. Quem é que ele vai tentar? Ele não tem ninguém para tentar. Lembra quando Jesus disse assim? Vai haver choro e ranger de dentes? Ah, meus amigos, o diabo vai sofrer aqui nesse planeta junto com seus anjos. Vai ter choro e ranger de dentes, sabe por quê? Porque ele que causou toda essa destruição, ele que causa morte todos os dias, causa esses desastres naturais e fica jogando a culpa para Deus, ele agora vai carregar o peso de tudo o que ele fez o povo de Deus passar nessa vida. Então ele vai estar preso. Mas veja que no finalzinho do verso 3, diz que ele vai ficar preso apenas por 1000 anos. 10 séculos de silêncio. Aqui na terra, tudo vazio, tudo destruído, e ele com os seus anjos, apenas eles, aprisionado aqui. Mas, terminando os 1000 anos, ele será solto. Está aí no finalzinho do verso 3. Mas por quanto tempo? Pouco. Vamos continuar vendo o que é que vai acontecer? Tá boa, né? Agora a história. Olhe bem que a leitura está ficando cada vez melhor. Vamos ver agora o que é que vai acontecer? Verso 7. Lembrando que depois vocês podem ler em sequência, tá? É só uma questão de didática mesmo. Vamos lá, verso 7 e verso 8. Leiam comigo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Vamos parar a leitura aí e olhar para cá. Veja que terminando os 1000 anos, ele vai ser solto da prisão. E ele vai fazer o quê? Ele vai voltar a fazer o que ele tem feito esse tempo todinho. Seduzir. Ele seduziu os anjos, conseguiu derrubar com ele a 3ª parte. Seduziu Adão e Eva, vive nos importunando, tentando nos seduzir, tentando que a gente abandone Deus, jogando provações, sofrimento na nossa vida para que a gente se revolte contra Deus, colocando dúvidas na nossa mente. Ele é um sedutor, não é um sedutor. Ele não aparece como Elias, não. Ele vem na sedução, na astúcia. E o que é que ele vai seduzir agora? Todas as nações. Quem são essas nações? Os ímpios, que vão ressuscitar na 2ª ressurreição. A gente leu aqui o verso 6. Completando-se os 1000 anos, o restante dos mortos ressuscitam. Vai haver uma grande ressurreição. Essa ressurreição, ela vai ser dos perdidos. Mas aqui o que mais me chama a atenção é a quantidade de gente que vai se perder, meus amigos. Aqui ele vem falando assim, é como a areia do mar.
Isso é muito triste, sabe? Porque depois de todo o sacrifício que Jesus fez, morrendo por nós, fazendo de tudo para nos dar a vida eterna, uma vida feliz, tem pessoas que, infelizmente, ainda rejeitam o amor de Deus. E, infelizmente, é uma multidão. Ninguém pode pegar assim, eu acredito você pegar assim na palma da sua mão, um punhado de grão de areia, é quase impossível contar. E ele diz assim, é uma multidão como a areia do mar. E Satanás, ele vai seduzir aquele povo. E ele vai dizer aos ímpios, olhe, fui eu que ressuscitei vocês. Fui eu que ressuscitei vocês. E ele vai seduzir. E ele vai seduzir para quê? Ele vai seduzir porque ele vai tentar a sua última cartada. Fazer aquilo que ele sempre quis. Tirar Deus do trono e se assentar no lugar do Altíssimo. A gente fez essa lição na terceira noite. Então, só para você compreender, dê só um pulinho aí em Apocalipse 21, verso 2, só para você compreender quem é que vai descer do céu, e a gente volta já por 20. Vamos ler? 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, veja, a gente viu aqui no verso 4 que os salvos reinarão com Cristo durante 1000 anos. Nós só vamos viver no céu durante 1000 anos, depois nós vamos voltar para cá. Só que nós vamos voltar dentro da Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É a cidade de Deus. É a cidade santa, onde os salvos vão morar. Amanhã nós vamos estudar bem direitinho sobre ela, tá? Então, olhe bem, a cidade santa, ela vai descer do céu e ela vai pousar aqui na terra. Agora, vamos ver a continuação aqui de Apocalipse 20. O que é que o diabo vai fazer juntamente com os que ele seduzir, os ímpios? E vamos agora ver qual vai ser o fim de Satanás? Vamos ver qual vai ser o fim dele? Leiamos agora aqui o verso, capítulo 20, voltando. Verso 9. Leiam comigo. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então veja que realmente a Nova Jerusalém desce do céu. O que é que o diabo vai fazer? Ele vai seduzir os ímpios. Eles vão sitiar, o que é sitiar? Eles vão arrodear a cidade querida, né, que é a Nova Jerusalém. Quem é que vai estar dentro da cidade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos os anjos de luz dentro da cidade santa, querubins, serafins, multidões de anjos. E os salvos. Tanto os salvos que ressuscitaram, como os salvos que foram arrebatados vivos. E fora da cidade, quem é que vai estar? Vai estar uma multidão como a areia do mar, de perdidos. O diabo, que era Lúcifer, esse anjo que caiu, e a terça parte dos anjos. O que é que eles vão fazer? Eles vão tentar atacar a cidade. Ele vai dizer aos ímpios, fui eu que ressuscitei vocês. Então a gente vai ser destruído. Antes da gente ser destruído, vamos tentar tomar a cidade. Aí o que é que diz aí, meus amados, na Bíblia? Vai chover fogo do céu. Vocês lembram disso? Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu cresci ouvindo essa história. O mundo acabou a primeira vez com água, a segunda vez é com fogo. E eu pensava que isso era uma alegoria, mas não é que é verdade mesmo? Vai chover de novo. Só que dessa vez vai ser uma chuva não de água, mas de fogo. E esse fogo vai fazer o quê? Ele vai destruir para sempre a morte, o pecado, o diabo e todos os que escolheram antes ele do que a Cristo. Jesus disse que esse fogo aqui, que é chamado fogo eterno, ele não foi preparado para nenhum ser humano. Jesus não quer que a gente seja queimado nesse fogo eterno. Ele foi preparado apenas para o diabo e os seus anjos. Mas como o pecado vai ser destruído, se eu amar mais o pecado do que a Deus, infelizmente eu também vou ser destruído.
Se eu preferir nessa guerra ficar do lado do diabo em vez do lado de Deus, infelizmente, eu vou morrer nesse fogo. Veja que esse fogo, ele tem um poder de destruição. Aqui vem dizendo que eles vão ser consumidos. O que é consumidos? Aniquilados. Eles vão ser destruídos para sempre. Nunca mais o diabo vai existir. E algumas pessoas dizem assim, mas Sheila, o verso 10 diz que eles vão ser atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eles vão ser atormentados enquanto não morrerem. Mas vai chegar um momento que eles vão morrer. Então, para a gente concluir aqui, para vocês compreenderem, a gente pode ler o verso 13 e o verso 14, que vai explicar melhor. Aí na tela, 13. Deu o mal aos seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então veja aqui que cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Os que pecaram pouco vão morrer logo. Os que pecaram muito vão passar mais tempo queimando. Aqueles que fizeram grandes crimes contra a humanidade vão passar mais tempo queimando. O diabo e seus anjos vão os que vão queimar mais. Eles vão passar mais tempo queimando. Nós não sabemos quanto tempo é esse, mas eles vão todos serem consumidos. E quando não tiver mais nada para queimar, o fogo se apaga. E quando o fogo se apaga, para sempre o mundo estará livre do mal, do pecado, da morte e do diabo. E Deus então vai construir um novo mundo que nós vamos estudar amanhã. Esse novo mundo maravilhoso que está em Apocalipse 21. Apocalipse 21 e Apocalipse 22 só será possível quando o diabo para sempre for destruído. Ele não vai ficar queimando num fogo eterno. O inferno que a Bíblia fala é esse fogo que vai chover do céu, mas vai apagar. Quando não houver mais matéria, porque ele é eterno. Por exemplo, se eu colocar fogo aqui nesse óculos, o fogo vai apagar? Vai apagar. Quando? Quando não tiver mais nada para queimar. Mas aí eu faço a pergunta, eu posso trazer esse óculos novamente à vida? Eu não posso. Por quê? Porque ele teve o quê? A pena do fogo eterno. Nunca mais ele vai ser reconstruído. Do mesmo jeito assim, é o fogo eterno que fala a Bíblia. Vai queimar eternamente? Não. Ele vai apagar. Cada um vai pagar segundo as suas obras. Cada um vai queimar segundo as suas obras. Mas vai apagar. Por que eterno? Porque as consequências são eternas. Nunca mais voltarão a existir. Essa é a única maneira do universo ter paz. Infelizmente, vai ser a destruição. Infelizmente, tem que ser destruído esses três poderes para poder a paz reinar. Agora, meus amados, eu quero ler o último verso com vocês. É um apelo que o Senhor faz. É um apelo que o Senhor faz a você que está nos ouvindo agora. Apocalipse 22 e o verso 17 para nós concluirmos a nossa mensagem. Eu já vou convidando Lívia para se preparar para cantar. Verso 17. Desculpe, hoje a gente se estendeu mais. E confesso que a gente poderia se estender mais ainda. Aqui eu teria diversos textos bíblicos para mostrar a vocês que, de fato, o fogo não é eterno em duração, é eterno em consequências. E que o diabo, de fato, será destruído para sempre. A morte e o pecado também. Leiamos o último verso. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amados, eu quero lhe dizer uma coisa. A salvação, ela é totalmente de graça. Ela é de graça para nós. Não nos custa nada, apenas aceitar. Mas ela não foi barata para Deus. Porque custou a vida do seu filho amado. O que eu devo fazer para ser salvo?
Ele está dizendo aqui no verso: venha. Você tem sede de salvação? Venha. Você quer beber da água da vida? Venha. Só vai se perder quem quer. Jesus, ele está lhe dizendo: eu sou poderoso para te salvar. E amados, eu quero encerrar com essa pequena alegoria que eu li num livro que eu achei espetacular. Um livro chamado Como Jesus Tratava as Pessoas, do pastor Maurice Wendel. Ele imaginando assim essa cena do milênio, e eu quando estava lendo esse livro eu comecei a imaginar também, é uma cena fictícia, mas ao mesmo tempo ela é real, quando de repente ele começa a escrever e naquela visão poética, ele diz assim: existem dois grupos. Um está dentro da cidade santa e o outro grupo está fora. Ambos os grupos tiveram oportunidade de salvação. Jesus, ele vai subir em um alto trono branco, será coroado. Finalmente o mal será destruído. E então, antes do fogo descer do céu, os ímpios que viveram naquela época do dilúvio, eles vão levantar os seus punhos para o céu, vão olhar para Deus em revolta e vão dizer assim: tu és injusto, Senhor. Porque como é que nós poderíamos ser salvos num mundo tão corrompido como foi a nossa geração? Não havia absolutamente como nós sermos salvos. A sedução, a tentação do mundo era muito grande. E Jesus ali, educadamente, olha para Noé e diz assim: Noé, dá para você subir no muro junto com sua família? E Noé sobe no muro com a família, e aqueles ímpios baixam o seu pulso e veem. E se Deus foi poderoso para salvar Noé e sua família, Deus também era poderoso para ter salvado eles, se eles tivessem crido e aceitado. Quando de repente um outro grupo de ímpios levanta os seus pulsos para o céu, eles viveram na época da apostasia nacional de Israel. E eles vão dizer assim: tu és injusto, Deus, por nos destruir. Como é que nós poderíamos te adorar num período em que toda a nação se prostrou diante de Baal, onde Jezabel e Acabe mandou matar os profetas, os servos de Deus? Nós não podíamos, nós estávamos com medo. E Jesus delicadamente diz assim: Elias, os 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal, daria para vocês subirem no muro, por favor? E ele subindo no muro da Nova Jerusalém, os ímpios baixam seus pulsos e diz: realmente tu és justo. Se tu pôde salvá-los, poderia também ter me salvado. E ali vai ter pessoas da geração da reforma protestante, vai ter pessoas da igreja primitiva, e vai chegar também agora no século 21. E sabe o que é que as pessoas, os ímpios, vão fazer? Eles vão levantar seu punho para o céu e vai dizer: tu és injusto, ó Deus, em nos destruir. Eu, um jovem, como é que eu poderia resistir às tentações do século 21, onde o dinheiro, a ganância, a ostentação, as luzes, os bailes funks, as baladas, a beleza, a cultura, a tecnologia, o avanço da ciência? Como é que uma pessoa vai se prostrar diante de um Deus no século desse? Não havia absolutamente a menor chance de eu me salvar. E eu fico imaginando Jesus delicadamente olhando e talvez dizendo: José, Maria, Carla, Oneide, Maximira, Bárbara, dá para você subir no muro, por favor? E nós vamos ser essas testemunhas. E se Jesus pôde nos salvar, Ele poderia salvar qualquer pessoa. E Ele pode te salvar. Qual lado você vai estar no final? Dentro ou fora da cidade? Ele é poderoso para te salvar. Basta aí mesmo onde você está. Se entregue a Jesus. Se renda a Jesus. Porque enquanto os ímpios, eles vão correr da face de Cristo, os justos
não vão se conter de felicidade. Sabe por quê? Porque finalmente nós vamos encontrar nosso Salvador. Aquele pela qual nós abrimos mão de toda a nossa vida, só por um motivo, por amor a Ele. Ele é digno do nosso amor. Você quer fazer parte desse grupo que estará dentro da cidade? Enquanto Lívia canta, toma a tua decisão. Eu vou estar orando aí por você. E coloca aí a hashtagzinha, eu quero estar dentro da cidade. Se você quiser estar dentro da cidade, pode ter certeza, hoje começa o dia da salvação, porque Jesus é poderoso para te salvar. E que Deus te abençoe. Amém. A promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nesse prefácio, mesmo assim, eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi: então, Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi: então, Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora.
lá para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, nós não conseguimos segurar a ansiedade o dia que finalmente nós vamos te conhecer, vamos poder te abraçar e subirmos para um novo lar, Senhor. Que esse desejo, essa vontade cresça em cada coração nesse momento. Que todos que nos assistem nesse momento possam sonhar com o céu, possam sonhar com a tua face, possam sonhar com esse lindo encontro e com esse dia maravilhoso que o Senhor virá nos buscar. Que não seja o medo, Senhor, da tua volta que nos aproxime de ti, mas seja o amor e a ansiedade de te encontrar e finalmente te conhecer pessoalmente. Que a tua graça habite em nós, em Cristo nosso Senhor. Amém.